que é CDI e CDB? Fica com a gente mais um pouquinho que eu vou te contar o que significa isso. Que diabos é CDI? Que diabos é CDB? Na verdade, a primeira coisa que eu quero fazer é dar um passo atrás e desfazer uma confusão muito comum que as pessoas têm. Normalmente, aqui no Brasil, a gente chama de taxa CDI, né? Ou rende tantos por cento do CDI. Mas isso é um pouquinho errado e vocês já vão entender por quê. Na verdade, a taxa que a gente está falando é a taxa DI, né? Mas enfim, o que é o D e o I desse CDI, ou enfim, o próprio CDI? DI é basicamente depósito interbancário, é a taxa de depósito interbancário, né? E o CDI é o certificado de depósito interbancário. Tá, mas que diabos, né? Certificado de depósito interbancário, o que tu está falando? Na verdade, quando a gente faz uma operação de empréstimo, vamos dizer assim, no Brasil, a gente tem os nomes que se dão para as ferramentas, né, que são utilizadas para isso, são certificados normalmente, antigamente, é um nome mais antigo, mas neste caso específico, são certificados de empréstimos entre bancos, daí interbancários. CDI, Certificado de Depósito Interbancário. E aí a gente acabou carregando esse nome para as taxas, que na verdade seriam as taxas DI de outros tipos de empréstimo. Então assim, por exemplo, um CDB é um Certificado de Depósito Bancário, não interbancário. É normalmente quando é feito um contrato entre uma pessoa física e um banco. Então, assim, você coloca o seu dinheiro aplicado no banco, provavelmente você está contratando um CDB. Mas o CDB, ele rende percentualmente em relação ao CDI, que na verdade deveria ser em relação à taxa DI. Mas enfim, vamos deixar de lado essa questão e falar então de CDB e CDI. Então, o CDB passa a ser uma ferramenta na qual as pessoas colocam o seu dinheiro, emprestam o seu dinheiro para o banco, né? E o CDI, na verdade, é uma ferramenta que os bancos emprestam dinheiro entre eles. Como eles, normalmente, né, não são bobos, eles vão se emprestar com valores relativamente baixos, né, por umas regras que existem no Brasil, eles precisam todos os dias fechar o seu balanço positivo, então eles são obrigados a se emprestar esse dinheiro e se emprestam a taxas muito baixas porque, afinal de contas, eles não podem pegar muito pesado nisso porque num dia um deles vai precisar, no outro o outro precisou, então é aquela coisa, eles tentam não pegar muito pesado. E essa taxa acaba sendo uma referência, porque ela é muito similar, por exemplo, à taxa Selic, e tem muita pouca diferença, né? Uma diferença de 0,15%, 0,2%, é muito pequena. Então ela acaba servindo de referência como uma forma mínima de se remunerar alguém ou alguma coisa. E então, normalmente, quando uma pessoa física contrata um CDB, ou seja, aplica o seu dinheiro num banco, né, ela vai ser paga um percentual dessa taxa CDI, que a gente passou a chamar de CDI. Né? Então, assim, se você observar, você deve ganhar 100% do CDI, 102% do CDI, 105% do CDI, 80% do CDI, não importa. Passa a ser uma referência a respeito do quanto uma pessoa física vai ser remunerada a partir desse certificado de depósito bancário, né, o CDB. Então, vamos fazer uma revisão meio geral de novo aí. CDI, então, é um certificado de depósito interbancário. Seria a ferramenta, seria o contrato que um banco faz com outro quando se empresta dinheiro. E esse contrato tem uma taxa, que é a taxa DI. CDB é o contrato que uma pessoa faz com um banco, por exemplo. E esse CDB ele vai render sob uma taxa, normalmente vinculada à taxa dos contratos de CDI, dos certificados, né, do CDI. Então, se carregou essa nomenclatura, então a gente fala hoje que um CDB rende 100% do CDI, por exemplo. Não? É mais ou menos isso. Existem algumas variações, né? Existem outros tipos vamos dizer assim, títulos de contratos, enfim, seja o nome que a gente queira dar, né? Mas basicamente são empréstimos entre bancos ou entre pessoas físicas e banco, né? No caso, pessoa física de um lado e banco do outro. E a diferença é basicamente que, no final das contas, o CDI acabou sendo transformado, né, pela cultura, né, nossa aqui, se transformando num índice, mas na verdade o índice real seria a taxa DI. São essas as informações, né? Se você quiser saber um pouco mais, ficou com alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo, dá uma olhadinha no link que eu deixei aqui para vocês, de onde a gente tirou essa informação, né? Lá de informações que o governo disponibiliza, e qualquer coisa a gente fica à disposição. Até mais!